Fala concurseiro, fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula ligada aqui ao tema de direito administrativo, tá? A gente vai começar a falar de uma matéria que é muito importante para a sua prova, certo? Que é muito cobrado pela sua banca e que na maioria das vezes você pode até pensar que é coisa de outro mundo, tá? Mas não é. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar informações referentes a essa matéria do direito administrativo, envolvendo essa parte introdutória, tá? Envolvendo o começo de tudo, onde a gente vai buscar entender aqui as noções de Estado, de governo, o conceito do direito administrativo, o que seria a organização administrativa, para depois ir encaixando aí outros temas, tá? O direito administrativo é aquela matéria que, se você estudar ele de forma errada, você vai perder questão, tá? E você não pode deixar isso acontecer. Então deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona. Primeiro você entende a parte de noções de Estado e de governo, tá? Depois você vai começar a estudar os conceitos, os princípios. Logo depois você entra ali na parte relacionada à organização administrativa, perfeito? E quando finalizar ali aquela organização administrativa, a gente entra em assuntos como atos administrativos, tá? Principalmente quando a gente trabalha aqueles assuntos ligados a contabilidade, efetividade, dentre vários outros que você estuda dentro de administração geral, mas que caem muitos editais de direito administrativo, tá? Então, sem mais papo, deixa eu logo iniciar aqui falando um pouco sobre essas noções de Estado e de governo, certo? Já te adianto, tá? É importante que você anote tudo que eu estou trabalhando aqui. Então, qual é o meu conselho? Pegue papel e caneta e monte junto comigo os esqueminhas que a gente está trabalhando, ok? Então, vem comigo, ó. Vem comigo para a gente trabalhar essas informações. Bora lá, ó. O foco agora é estudar um pouco, tá, do nosso... Ah, e detalhe, tá, pessoal? Quando a gente trabalha essas informações aí ligadas ao meu direito administrativo, é muito importante, deixa eu só colocar aqui, dar uma ajeitadinha aqui no material para vocês, para você conseguir visualizar. Rapidinho, só para você conseguir visualizar. Certo? Vamos lá. Vamos. Show. Vamos lá, ó. O que eu estava falando, né, pessoal? É muito importante que quando a gente trabalhe essa situação do direito administrativo, que você consiga entender o que as bancas querem trabalhar em relação a esse assunto, tá? O assunto de direito administrativo ele é um assunto muito cobrado e que derruba muita gente em prova por não saber estudar. E aí é que tá a minha preocupação em relação a esses assuntos com vocês, tá? Por que eu tô falando que é importante que você entenda os aspectos relacionados ao direito administrativo desde a sua introdução? Porque sempre que eu trabalho o direito administrativo em si, as bancas elas gostam de trabalhar o conceito relacionado a esse direito, gostam de trabalhar os princípios, mas o direito administrativo é um link de informações. Professor, como assim? Se ele é um link de informações, é a mesma coisa que eu falar para você que daqui a um tempo, se você estiver estudando, por exemplo, atos administrativos, você não vai conseguir entender atos administrativos se você não entender o conceito de direito administrativo. Você não vai conseguir estudar poderes administrativos se você não entender o que a gente estuda dentro de organização administrativa. Como que você vai entender quem é a administração direta para a licitação se tu não sabe quem é a administração direta? Como que você vai saber de quem que é a competência relacionada às licitações se você não entende que é a administração direta e indireta, se você não conhece a administração pública no país? Então essa é a preocupação, é você entender que existem essas figuras, certo? Que existem essas situações e que as bancas vão tentar te confundir. Então vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá trabalhar aí essas informações, tá? Ó, o foco aqui é começar a falar sobre as noções de Estado e de governo. Certo? Ó. O foco é começar a falar sobre as noções de Estado e governo. Bora lá trabalhar essas informações ligadas às noções de Estado e de governo. Presta atenção, ó. Sempre que eu falo sobre noções de Estado e de governo, eu tenho que saber quem que é esse Estado. Tá, ó. Eu preciso saber quem que é esse Estado, ok? Então, bora lá, ó.
O que é considerado Estado aqui pra gente? Tá? Para a nossa matéria, para o nosso estudo. Estado é uma pessoa jurídica territorial. Olha isso, ó. Estado é uma pessoa jurídica territorial. Territorial. É uma pessoa jurídica territorial de direito público. De direito público. Que exerce as suas prerrogativas em relações tanto internas quanto externas. Vamos já falar sobre isso. Relações internas, relações externas. Ok? Perfeito? Então vamos lá, ó. Isso aqui é o Estado. Por que eu estou falando que Estado é uma pessoa jurídica territorial? Para você conseguir compreender isso daqui. É uma pessoa jurídica territorial, pessoal, porque a gente trabalha as informações referentes a esse Estado dentro de uma proteção de território mesmo, tá? E quando eu falo territorial, eu estou falando de um espaço geográfico. Tanto que quando a gente trabalha os elementos do Estado, eu tenho como um dos elementos do Estado o território. Vamos lá, ó. Isso daqui também despenca em prova, tá? Ó. Quem são os elementos do Estado? Quem são os elementos do Estado? Falou em elementos do Estado, eu lembro automaticamente de 3 figuras. Professor, que 3 figuras são essas? Você vai lembrar do povo, do território, e do governo soberano. Povo, território e governo soberano. Lembrando que este governo soberano, se a banca quiser, ela pode simplesmente trazer como soberania. É a mesma coisa. Soberania. Professor, o que seria a soberania? Você guarda assim, ó. É uma vontade suprema do Estado. Vontade suprema do Estado. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de soberania. Soberania é uma vontade suprema do Estado. Perfeito? Mas, se a gente está falando de Estado, eu tenho que saber como que eles se subdividem, tá? O que é a minha forma de Estado? O que é a minha forma de governo? E é disso que a gente vai tratar agora. Vamos lá, ó. Primeiro ponto. Primeira situação é o entender o que é a chamada forma de Estado. Ou seja, qual que é a forma de Estado adotada no meu país? Qual que é a forma de Estado adotada no meu país? A minha forma de Estado é a forma federativa. Federativa. Ok? A minha forma de Estado é a forma federativa. Professor, por que forma federativa? Primeiro ponto. Falou em forma de Estado, eu tenho que lembrar que aqui eu estou diante de uma pluralidade política interna.
estou diante de uma pluralidade política interna. Ok? Ou seja, eu tenho várias entidades, entes federativos, tá? Que estão dentro do meu país e cada um vai ter a sua competência, tá? Cada um ali tem a sua autonomia. É por isso que eu falo pluralidade política interna, certo? Ó, onde a gente tem o nascimento dos chamados entes federados ou entes federativos. Por isso que eu chamo de forma federativa do Estado. Aqui é onde eu tenho os entes federados. Professor, e quem são os meus entes federados? Tem bizu? Tem. Pensou nos entes federados? Você lembra automaticamente do MUD. Detalhe, tá? Você vai precisar disso daqui quando a gente estiver estudando organização administrativa, tá? Ó. Falou em entes federados. Eu lembro automaticamente do MUD. O que é MUD, professor? O que é MUD? Nós temos aí os municípios. Vou melhorar isso aqui, vou botar um pouquinho mais para cima, ó. MUD. O que é MUD, professor? Nós temos os municípios. Nós temos a União. Nós temos o Distrito Federal e nós temos os estados. Lembrando que cada um desses entes aqui, eles são detentores de autonomia. Todos esses entes aqui, eles são detentores de autonomia. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Se você não assistiu, você é um sem infância, tá? Mas acredito que já tenha assistido, né? Já ouviram falar nos Power Rangers? Os Power Rangers era foda, não era? Batiam nele, eles nem sangravam, né? Eles soltavam faísca. Então, Power Ranger é foda pra caralho. É como se cada um desses entes federados aqui, União, Estado, DF, município, é como se cada um fosse um Power Ranger. Power Ranger é foda. Então, eles têm o quê? Autonomia. Agora, quando o chefão ficava grandão, né? O que é que eles faziam? Eles se juntavam e formavam o Megazord. A gente tem o nosso Megazord, tá? Ó, você tem que entender isso. Cada um desse ente, ou desses entes, no caso aqui, ó, eles têm autonomia. Porém, quando eu tenho uma junção desses entes, professor, como assim? O somatório da União mais estados, mais o Distrito Federal, mais os municípios, ou seja, juntando todos eles, forma-se a República Federativa do Brasil. Tá, ó. Juntando todos esses entes, forma a República Federativa do Brasil. Ela sim, República Federativa do Brasil, o nosso Megazord, todos os entes juntos, é que são detentores de soberania. Professor, me explica melhor isso daí. Beleza, vamos lá, ó. Se a banca olhar para você e fala, o município tem autonomia, você fala que tá certo. Agora, se fala que o município tem soberania, tá errado. Porque soberania só quem vai ter é a República Federativa do Brasil. E quem é a República Federativa do Brasil? A junção, o somatório de todos os outros entes juntos. Tá? Então, quando eu falo que o Estado ele tem soberania, ele está errado, a não ser que seja o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Você consegue entender? Você consegue entender isso daqui? Então, a nossa forma de Estado tem essas situações. Aí, outro ponto. Tá? Outro ponto. Tenho que colocar para vocês aqui duas observações. Primeira observação. É proibido. O banco pode trazer como vedado, vedado e proibido é a mesma coisa. É proibido o direito de secessão. O direito
de secessão. Professor, o que é secessão? Secessão é a mesma coisa que separação. Quer dizer que eu não posso me desgarrar do todo. Quer dizer, por exemplo, que o estado do Ceará ele não pode se desgarrar do todo e formar o meu país Ceará. O estado de São Paulo ele não pode se desgarrar do todo e formar o meu país São Paulo. Tá? É proibido o direito de secessão. Outro ponto, outra observação que também é muito importante, é que quando eu falo em forma de estado, eu tenho que entender que é considerado uma cláusula pétrea. Professor, o que é isso? Quer dizer que é escrita em pedras, quer dizer que eu não posso ter uma emenda constitucional tendente a abolir a nossa forma federativa de Estado. Perfeito? Então aqui ó, temos duas observações que também são muito importantes. Ok? Professor, entendi. O que mais? Depois de estudar a forma de Estado, é importante que a gente estude o que a gente chama de forma de governo. Forma de governo. Aí tu acalma o teu coração, porque quando a gente chegar lá naquelas distinções de sistema patrimonialista, sistema burocrático, gerencial, eu vou te explicar de uma forma bem simples o porquê que a gente chama aqui de república, tá? O porquê que a gente chama de república a nossa forma de governo. Então já guarda, a nossa forma de governo é a republicana. Ok? Minha forma de governo é a república. Forma de governo republicana. Onde eu vou ter? Atenção, ó. Onde eu vou ter um aspecto ligado a um mandato temporário, tá? Aqui eu vou ter representantes eleitos. Representantes eleitos. Aqui eu vou ter mandatos temporários. Mandatos temporários para estes representantes. E detalhe, tá? Se eles fizerem besteira, podem ser responsabilizados. Podem ser responsabilizados. Responsabilizados. Ok? Exatamente por conta dessa nossa forma de governo republicana. Aí vem outro aspecto. A minha forma de governo eu entendi, professor. Mas e o que seria o meu sistema de governo? Qual que é o sistema de governo adotado no meu país? Sistema de governo. O sistema de governo adotado no meu país é o sistema chamado de sistema presidencialista. Presidencialista. Ok? Professor, por que sistema presidencialista? Porque a gente está diante da figura do presidente da República. Estamos diante da figura do presidente da República. Ok? Aí vem um detalhe. O presidente da República, ele pode assumir como chefe. Olha as funções que ele pode exercer, tá? Ó, chefe de Estado ou chefe de governo. Ele pode exercer esses dois papéis. Atuar como chefe de governo ou como chefe de Estado. Se eu tenho o presidente da República atuando de forma interna,
Ou seja, dentro do país, em situações administrativas ou políticas, sei lá, o estado, algum determinado estado está precisando de verba do governo federal. Aí o presidente vai lá e direciona essa verba para esse estado. Você consegue entender? Alguém pediu, algum estado precisou aí do exército nas ruas para apoiar na segurança pública. Aí o presidente da República vai lá e autoriza essa situação. Você consegue entender que se for situação interna dentro do país, situação administrativa ou política, ele está governando, por isso chefe de governo. Já quando ele representa o Estado, sei lá, presidente da República representando o Brasil em reunião da ONU, é uma situação internacional, aí ele atua como chefe de Estado. É quando representa o país internacionalmente. Se representa o país internacionalmente, eu tenho aqui o chamado chefe de Estado. Perfeito? Essas situações aqui as bancas gostam muito de trazer e acaba confundindo muita gente. Mas não podemos deixar de falar sobre o chamado regime de governo. O regime de governo que eu adoto é o regime democrático. A banca pergunta para você qual o nosso regime de governo, você responde democracia. Qual o meu regime de governo? Você responde democracia. Lembrando que a democracia ela vai fazer ou vai trazer a chamada soberania popular. Presta atenção, ó. A chamada soberania popular. Aquela máxima de que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. É por isso que eu tenho dois tipos de democracia aqui. A democracia que eu chamo de democracia direta. Atenção, ó. Eu tenho dois tipos de democracia aqui. Eu tenho a democracia chamada de democracia direta. Democracia direta e a democracia indireta. A democracia direta, eu tenho ela sendo representada por uma consulta prévia ao povo, chamada de plebiscito, por uma consulta posterior ao povo, chamada de referendo, e eu tenho o que a gente chama de iniciativa popular. Cuidado, porque a iniciativa popular é diferente de uma ação popular. A ação popular que você vê dentro do direito constitucional é um remédio constitucional, uma garantia. Já a iniciativa popular é um projeto de lei dado pelo povo. Um dos mais conhecidos é a lei da ficha limpa. Você não acha que a lei da ficha limpa veio do Congresso, por exemplo, né? Então, iniciativa popular. Vamos lá, ó. A democracia indireta é quando as pessoas usufruem dessa democracia por meio dos seus representantes eleitos, tá? Por meio aí dos seus representantes eleitos. Por conta de ter essa situação híbrida, de ser uma democracia que pode ser usufruída de forma direta e indireta, as bancas podem chamar isso daqui, podem chamar a democracia de democracia semidireta ou participativa. Participativa, semidireta ou participativa. Perfeito? Então existe essa situação aí que você tem que guardar para você não perder questão em prova. Mas claro que eu não posso finalizar a aula sem te dar uma dica, tá? Essa frase não é minha, tá, pessoal? Mas ajuda pra caramba na hora de você acertar uma questão, ó, não, você tem que aprender tudo isso que eu falei para você. Mas vamos imaginar que a banca só pergunte para você qual é a forma de governo, qual é o sistema de governo adotado, tá? Qual que é o meu, sei lá, a minha forma de Estado. Eu tenho que saber. Então você decora a frase, ó. Olha a frase.
O Estado fede. A República é fogo. O presidente é sistemático. E o regime é democrático. Guarda essa frase. O Estado fede, a República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Professor, como assim? Qual é a minha forma de Estado? Forma federativa. Qual é a minha forma de governo? Olha a forma. Qual é a minha forma de governo? República. Qual é o meu sistema de governo? Presidencialista. Qual é o meu regime de governo? Democrático. É só você guardar isso daqui que você não perde questão de forma nenhuma. Perfeito? Tranquilo? De boa? E assim, a gente finaliza aqui essa primeira aulinha falando, né, sobre esses aspectos e noções de Estado e de governo, tá? E já na próxima aula a gente já começa a trabalhar as ideias ligadas aos conceitos do direito administrativo, tá? Para depois que a gente conceituar e entender tudo direitinho, a gente entrar na parte de princípios e logo depois organização administrativa. Então tem muita coisa para você entender aqui para não perder nenhum tipo de questão na sua prova. Então, eu conto com vocês na próxima aula, tá? Aquele pedido de sempre, não pare nunca, não desiste nunca. Vejo você na próxima aula, valeu e tchau, tchau.